Olha essa paisagem que deslumbrante. Estamos no alto das montanhas aqui em Gonçalves. E imagina como é que é chegar aqui em cima. Tem estrada de terra, tem estrada de todo tipo, tem pedra, diferentes tipos de terrenos. E você só consegue chegar num lugar desse se você tiver um carro 4x4. Por isso que a gente trouxe aqui a Ford Maverick Lariat FX4. É a única versão à venda no Brasil. É uma picape que o pessoal fala que compete com a Toro. A gente vai mostrar também que não é bem assim. Ela é 13 centímetros maior que a Toro. Tem um visual mais quadrado, né? Ela tem uma característica que eu acho bem bacana, que é o seguinte. Apesar dela ser uma picape, ela é baixinha. Sim, baixinha. Ela é uma altura boa. Ela parece um automóvel um pouquinho mais alto. Também tem as suas características. Ela é um pouquinho mais alta, lógico, que um automóvel, porque ela precisa transpor aí os terrenos off-road, né? Então ela tem esse visual que é bem interessante, ela é única. Você vai ver uma Maverick na rua, você não vai ficar confundindo com outro carro, né? E a gente trouxe ela aqui para esse lugar maravilhoso, justamente para testar e para ver como é que ela se comporta na terra, como é que é um carro desse viajando, né? Então eu queria destacar dessa picape 5 motivos que eu teria esse carro e 5 motivos porque eu não teria esse carro. E aí eu quero começar pelo motor. Vou fazer uma geral do carro, vou apresentar essa picape para vocês, para quem não conhece ainda, ou para quem já conhece. E aí eu começo por aqui, ó. Depois eu vou fazer os 5 motivos, tá? A varetinha básica. Mas a brincadeira começa por aqui. A Ford equipou essa picape, que é importada, não tem mais fábrica no Brasil. Motor 2.0 EcoBoost de 253 cavalos de potência, 38,7 kg de torque e é acoplado ao câmbio automático de 8 marchas. Tá? É um brinquedinho que bacana para você dirigir, com uma potência, uma aceleração muito boa. Então assim, nisso a gente não pode falar nada. A questão é que ela só tem essa versão e esse motor é movido a gasolina. Então é um modelo importado, não é flex, é só movido a gasolina. Então esse aqui é o conjunto e é o toque de esportividade que a gente tem, mais um fator de esportividade que a Maverick tem, entre outras coisas, que a gente destaca. Bom, o visual dela, essa cor aqui não ajuda muito, né, porque é uma cor muito comum. A gente já viu ela numa cor laranja, numa cor azul, fica realmente muito mais bonita. Mas tem gente também que prefere uma cor prata, assim, para ficar mais discreto. Mas é um carro que lembra aí picapes maiores da Ford, tem uma frente assim bem imponente, ela dá uma sensação de ser mais parruda, assim, de não ser muito alta, ela te dá uma sensação de ser um carro de passeio mesmo, não é uma picape, ela é construída sobre uma plataforma de veículo de passeio mesmo. Aí a gente, né, o farol dela aqui, em LED. Não tem umas coisas assim muito sofisticadas, né? A gente vê que a grade dela é simples, é uma proposta de um carro para você levar para a terra, robusto, rodas de 17 polegadas. Os pneus são de uso misto, que eu acho que é uma boa escolha da Ford, porque para ele enfrentar aí as estradas que a gente, né, já que é um carro 4x4, a transmissão da picape é 4x4 integral, o que também ajuda muito na sua estabilidade em diversas situações. E, como não poderia deixar de ser, é uma picape, então ela tem uma caçamba. E essa caçamba que a gente mostra, ela leva 617 quilos de carga e acomoda 943 litros de volume. A gente viajou com esse carro, olha o tempo como tá, à tarde chove, então para você se deslocar, ela não tem a capota marítima, é um acessório. O carro, por esse valor que custa uma Ford Maverick,
deveria vir com pelo menos um... Ele tem aqui a parte de dentro, a gente vai mostrar. Também não tem aquele sistema de amortecimento, sabe? É uma porta pesada também. Não é tão pesada, mas é pesada, né? Difícil de você abrir com uma mão só. Então você vê que ela tem um revestimento para não riscar. Tem alguns ganchos, mas a capota, né? A capota marítima dela, que poderia ser um sistema aí bem útil, né? Para você viajar. Então quando a gente precisa viajar, a gente tem que ficar improvisando, lógico, ou comprar uma capota marítima, um acessório para proteger o que você leva na caçamba. Não se justifica. Preço dela. Então às vezes a gente vê algumas coisas, algumas economias que são desnecessárias, né? Visual dela aqui atrás, escrito Maverick aqui. Ela é all-wheel drive, que é 4x4. Até as lanternas dela são bem convencionais, né, bem comuns. Esse é o design aí que a gente tem, bem agradável, não chama atenção assim no sentido de design para alguns, mas eu gosto bastante essas linhas mais quadradas dela, principalmente porque eu acho que ela esse sentido aqui que eu falei, que ela é mais parruda, sabe? Ela parece que é uma picape mais baixa e realmente isso faz uma diferença danada na hora de você dirigir. Você pode olhar ela assim e falar, deixou ela mais esportiva? Sim, mas ela é muito gostosa de dirigir justamente por causa dessas características dela. Motor, suspensão independente, tração nas 4 rodas, motorzão de 253 cavalos. Agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho lá dentro como é que é o acabamento da picape. Uma das características que eu acho muito bacanas nesse tipo de picape é justamente a questão da versatilidade. Então você precisa de uma picape para transportar coisas, mas você tem um carro de passeio. E essa picape Maverick, ela é confortável, ela tem 3 metros, um pouquinho mais de entre-eixos, né? Quando a gente pega aí alguns SUVs, é sempre 2 e alguma coisa, 3 metros. Então você vê que a distância boa de cabeça, nem se fala, né? Distância para o banco. E vocês podem ver pelas características dela, o banco, eu gosto desse acabamento da Ford, que também tem no Bronco, né? É uma mistura aqui de um azul escuro, um escuro, talvez, dependendo da luz, parece que ele é azul, com marrom. Algumas coisas que eu acho que não são, que poderia também, mais uma vez, na economia que foi feita, não tem saída de ar aqui atrás, tem 2 saídas, 2 entradas USB, na verdade, USB-C e USB normal, mas não tem saída de ar. É a versatilidade desse carro que chama atenção, né? Então você pode viajar e você tem um espação lá atrás também para levar as coisas. Então isso conta bastante, principalmente por ser um carro que você pode usar bastante na cidade. Ele tem um tamanho bacana para andar na cidade e você pode viajar, sair por aí, fazer uma brincadeira off-road com ele, que ele aguenta. Eu vou mostrar agora como é que é lá na frente, lá onde vai o piloto, o motorista. Ainda aqui no banco traseiro, uma coisa que é legal, eu sempre acho, né? Que espaço que você tem aqui. Você pode colocar mochila, porta-objetos, que a Ford... E é bem fácil de abrir, tá? Ele é só uma alça aqui que você levanta e o banco inteiro abre para você colocar coisas que você não quer deixar expostas ao carro. Isso é sempre uma solução que a gente agradece. E um detalhezinho que eu acho legal de mostrar, né? Que remete à esportividade. Você tem um carro desse, vai fazer uma trilha, você vai fazer um esporte e você tem medo de perder a chave. Então a Ford criou aqui esse teclado aqui. Na verdade isso aqui é uma abertura por senha, né? Que você registra a senha e você pode deixar a chave dentro do carro e quando você volta você digita a senha que você colocou para entrar no carro e você não precisa da chave o tempo todo com você. Outras marcas já têm esse recurso, tem umas que tem por aplicativo e tal, mas isso aqui é sempre legal porque, né, você não precisa ficar levando a chave, não tem essa preocupação. Vou mostrar para vocês agora aqui dentro. Aqui dentro da Ford Maverick, o motorista se sente num carro de passeio. Os comandos aqui do banco são elétricos, do banco do motorista, então você se ajusta.
vamos falar um pouquinho aqui do interior da Ford Maverick. A gente sente que tem bastante plástico, né? É um carro que tem uma mistura aqui de acabamentos, né? Então eles têm couro nos bancos, tem couro no volante. Eu falei, né, que eu gosto dessa cor, eu acho bonito, é prático, não mostra tanta sujeira. Tem carros também com a cor clara dentro, mas às vezes isso pode não ser muito prático. Então ele tem bastante plástico, mas são plásticos você vê com uma textura agradável, né? Aí você vê que ele tem esses detalhes aqui, ó, que é na cor cobre também, né, que combina com esse marrom do banco. Eu acho bonito, assim, eu acho o interior dele bem... Ele não é aquela coisa sofisticada, ele é esportivo. Eu vou ligar o carro, eu achei meio escondido esse botão, mas depois você acostuma, né, com onde que ele liga. O painel dele digital. Vamos lá, algumas considerações aqui, tá, sobre o interior. A tela eu acho pequena, 6,5, 7 polegadas de tela, é uma tela pequena. Hoje você vê carros até menores com uma tela um pouco maior, então merecia. Outra coisa também que, poxa, a conexão com o celular só com cabo, né? Também merecia uma conexão, um pareamento, que você pudesse fazer o navegador, tudo sem ser cabo. Então também não tem carregador por indução, também por cabo. Vamos à parte também aqui, ó, do ar-condicionado, um ar-condicionado que gela bem o carro, tá? Ele é motorista e passageiro e eletrônico automático. Bom, aqui a gente tem o seletor de marchas do câmbio automático de 8 marchas, é por seletor, né? Eu particularmente não gosto muito, eu prefiro por alavanca. E aqui, né? Não alavanca no volante. O freio de estacionamento eletrônico também, que é bacana por ser eletrônico. O volante, ele tem diversos controles aqui do sistema de som, né? Tem o piloto automático. Piloto automático este que não é adaptativo. Também uma reclamação que eu vou fazer aí em relação ao carro. Posição de dirigir dele é uma posição que você encontra aqui, né? Os ajustes do banco do motorista são elétricos, então você sempre encontra uma posição confortável de dirigir. Abrir a porta do carro para vocês verem desde o começo, quando a gente entra no carro, olha que bonito que fica o painel de instrumentos. É bem... Tem essas imagens aqui, tem essas figurações do carro aqui, ilustrações do carro, fica bem bonito, bem claro. Eu vou ligar ele agora, ele é todo digital. Ó, é bem bonito, né? Do lado esquerdo aqui você vê o contagiros, o velocímetro. Do lado direito você também tem o velocímetro digital, você pode configurar conforme o seu gosto. Eu gosto bastante desse velocímetro digital, que ajuda a gente a visualizar bem a velocidade. No console você tem a tecla aqui que você pode acionar os diferentes modos de uso da tração 4x4. O carro é 4x4 integral, mas você pode otimizar. Então você vê aqui que você pode ir por terrenos escorregadios, depois lama ou terra, areia. Tem o modo normal, que é o modo que a gente normalmente está usando, né, numa estrada asfaltada. Rebocar ou transportar, né, voltando aqui para o modo escorregadio. Então, o que esses modos eles fazem? Eles otimizam a forma como você vai andar aqui no off-road, se for necessário, né? Se for necessário, você está ali no off-road, num terreno, numa estrada de terra cheia de lama, você melhora as condições de torque, marcha e de tração 4x4, porque ele vai entender que aquele é um modo escorregadio, ou uma areia, ou uma lama. Então é bem interessante, ele é um recurso adicional, ajuda o motorista, né, num momento ali de transpor ali um obstáculo. Eu acho bem bacana, porque ele vai te otimizar, né? Você não vai precisar ficar dosando no acelerador, no freio, ele vai otimizar.
Além dele, a gente já mostrou que tem aquele recurso de descida íngreme também, para o carro não escorregar também ajuda bastante, né? Então, aqui a gente desaciona quando não é necessário. Ele vai andar aí 5, 10 km por hora, dependendo da descida, né? Estamos aqui com um passeio em família, junto com a bolinha, né? Ela está devidamente presa no cinto de segurança e ela gosta de assistir aqui o que está acontecendo. Mas a nossa companheira de viagem sempre, né? Aqui estamos numa estrada de terra, aqui na cidade de Gonçalves. Sem grandes problemas em relação a essa Maverick, porque você sente pouco as irregularidades do caminho aqui. O sistema de suspensão dela segura super bem, não tem desconforto, quero dizer, né? E agora a gente pegou um trecho aqui, alterna aqui alguns trechos asfaltados com pedra e de terra, e a gente vai mostrando aqui um pouquinho de como que é dirigir a Maverick em diversas situações. Eu acho que esse tipo de cidade aqui é bem o habitat da Maverick, né? Uma cidade que ontem choveu bastante, hoje já está um dia bonito de sol, mas ainda tem bastante áreas que estão escorregadias. Ele tem um recurso, quando a gente estiver numa descida aqui, a gente coloca, que é um recurso que segura um pouquinho o carro na descida em rampa, né? Então às vezes quando está escorregadio ou é uma descida muito íngreme, né? Tanto no asfalto quanto na terra, que é um recurso que é bacana também de acionar. A gente vai colocar ele aqui, quando tiver necessidade a gente coloca. Depois a gente vai mostrar também, ele tem diferentes modos de dirigir no off-road, né? Então você tem um modo normal, quando a terra está batida, mais ou menos aqui nessa estrada, que a terra é batida, com lama, pedra, terrenos escorregadios em geral, né? Ele tem diferentes modos aqui que você pode escolher, e ele otimiza a tração e o acerto do carro em geral, né? A marcha correta, né? E a tração, a dosagem da tração com os recursos da tração, justamente para otimizar aquele tipo de terreno, né? Aqui a velocidade máxima é 30, mas é uma descida bem íngreme. Eu vou passar por uma descida bem íngreme mesmo. Embora seja um lugar que está calçado, ele está com umas pedras assim, né? Para justamente evitar escorregar o carro, eu vou colocar esse aqui, que é o sistema de descida íngreme, né? Descida em rampa. O carro acaba indo assim 10 por hora. Mas vocês vão ver, eu vou tirar o pé. Tiro o pé aqui do acelerador e ele, ó, depois de apresentar e você conhecer um pouquinho mais sobre a Ford Maverick, a gente dirigiu ela, mostrou um pouquinho do desempenho dela, eu queria apresentar 5 motivos pelos quais eu não compraria essa picape e 5 motivos pelos quais eu compraria essa picape. Então, e aí eu queria saber se vocês concordam comigo. Bom, o primeiro motivo que eu acho que pesa nessa picape Ford Maverick é o preço. Justificado pelo fato da Ford só trazer uma versão, ela ser importada, é um valor, né? Ele é 20 mil reais mais cara do que a Fiat Toro a top de linha, que é a Ultra, né? Você tem as versões turbo diesel, também 4x4, tá? São carros, você pode ir lá testar, ver, são propostas de picapes diferentes, mas é o peso do preço. Então esse é o primeiro motivo que eu acho que
eu não compraria a Ford Maverick. O segundo motivo é apenas a opção de motor a gasolina. Então é um motor que beberrão, 8 km por litro na cidade, 11 km por litro na estrada. Pelo que entrega o motor, pela esportividade, pela elasticidade das acelerações, é um carro que tem um desempenho bom, você está na estrada, você consegue retomar bem as velocidades, você precisa às vezes de um motor realmente para enfrentar aqui um 4x4, você precisa de um motor mais forte. Por isso o consumo está ali, né, adequado, mas é um motor 2.0 e você não tem outra opção. Não tem uma opção diesel, não tem uma opção híbrida, vai ter. Vou falar mais para frente. Você vai na loja hoje, o que tem é isso, né? Então, mais um motivo. Pela questão de só ter uma opção de motor. Só tem a versão 4x4 também. Se você quisesse, de repente, ter uma picape um pouco mais barata, uma coisa leva a outra. Ela é cara, né? Porque ela tem um motor potente, só tem com essa tração 4x4. Então, por esse motivo, eu colocaria esse como um segundo motivo. Eu não compraria a Ford Maverick. Outro motivo também aquela coisa da economia que eu tinha comentado, né? Faltam alguns sistemas de assistência ao motorista de segurança, né? Tudo bem, são 7 airbags, controle de tração, controle de estabilidade, o farol automático, mas piloto automático, gente, piloto automático tinha que ser adaptativo, ele não tem alerta de ponto cego, monitoramento de ponto cego, ele não tem um aviso de saída e faixa também, né? Alerta de tráfego cruzado. São itens que hoje a gente tem em carros de entrada, não vou dizer de entrada, mas carros compactos, porque já são itens que encarecem um carro de entrada, na verdade, né? Mas que complementariam os sistemas de segurança de um carro de 240 mil. Então, chama atenção para isso, principalmente esse alerta de quando você sai da faixa, de ponto cego e o ACC adaptativo, né? o piloto automático adaptativo. Isso aí realmente eu senti falta, então por esse terceiro motivo eu não recomendaria a compra da picape Maverick. O quarto motivo é justamente por conta aqui do sistema de multimídia dele também, né? Que a gente tem aí carros hoje menores, mais modernos. Poderia ter um sistema de multimídia mais moderno e maior, né? Uma coisa que fizesse mais jus ao tamanho do carro. Outra coisa também que eu não encontrei aqui nesse carro e fez falta é o sistema de fechamento dos espelhos. Eu fechei os espelhos de forma manual, não fechei eletrônico. Não tem aquele sistema simples de fechamento de espelhos, retrovisores externos, né? E aqui também você vê que se você tiver com o sistema ofuscando, ele é aqui também um sistema manual, não é um sistema eletrônico. E por fim, quinto motivo pelo qual eu não compraria a Ford Maverick é um carro de 240 mil não trazer sequer uma capota marítima para proteger as coisas que vão na caçamba. Então você vai viajar, se você comprar esse carro e você não está lá na concessionária ou numa loja que seja para colocar essa capota, você vai ter que colocar uma lona, vai ter que improvisar. A gente acabou improvisando, né? A gente está fazendo a avaliação do carro, foi cedido pela Ford. Então você acaba fazendo uma coisa mais improvisada ali para colocar as malas e outras coisas que você transporta aí numa viagem. Então uma economia que poderia ser revista aí pela Ford. Depois de falar então 5 motivos pelos quais eu não compraria uma Ford Maverick, agora eu vou falar 5 motivos pelos quais eu compraria a Ford Maverick, tá? Vocês deduzem da forma como vocês acharem melhor. Bom, primeiro assim, né, gente? É uma picape bonita, visual, moderno, imponente. Falei que ela era parruda, mas né? Eu acho que a melhor tradução que a gente pode dar para ela, valente. Então acho assim, que é uma picape bonita, uma picape que a gente gostaria de ter na garagem. Segundo motivo, o que tem aqui embaixo, eu falei que ela não tinha opção, outras opções de motor e tudo, mas é um motor
potente, entrega um desempenho, você está rodando com ela na cidade, ela te dá uma aceleração, retomadas ótimas, aceleração forte. Então esse motor aqui deixa a picape divertida, gostosa de dirigir. Outro motivo também é pelo fato dela ser 4x4, né? Um terceiro motivo pelo qual eu compraria essa picape Maverick. 4x4. Você vem aqui para uma região montanhosa, você não vai ter medo de levar sua família, você tem um sítio, você tem uma casa no campo, não vai ter medo de enfrentar os diferentes terrenos, porque ela vai enfrentar esses terrenos e você não vai ter problema em relação a isso. Lá dentro, outro motivo pelo qual eu teria uma picape Maverick. É um carro confortável para quem vai dirigindo, para quem vai de passageiro, tem espaço. Então ele tem o conforto de um veículo de passeio, né, como a gente gostaria. E eu vou te dar o quinto motivo, o fato de ser uma picape. Então, traduzindo, né, a Ford Maverick, ela é versátil. É um veículo esportivo, ao mesmo tempo 4x4, confortável e uma caçamba para você levar as coisas que você precisa. Lógico que para quem precisa ter um espaço de caçamba e que encontra nessa versatilidade tudo num automóvel só. É um comercial leve, mas entrega muito do que a pessoa precisa de um automóvel. Então, por esses 5 motivos, eu acho que você poderia levar a picape Ford Maverick. Mas eu vou além, hein? Então, se os 5 motivos que eu coloquei que eu não compraria pesarem para você, a Ford já anunciou aí, não é nenhum segredo, vai trazer um modelo híbrido. Aí sim, é menos potente do que essa aqui, mas a gente ainda não sabe direito as especificações que ela vai vir e tudo mais. Um híbrido que aí deve fazer coisa de 17, 18 km por litro. Deve ser provavelmente na cidade, que é onde o modelo híbrido economiza mais combustível. Aí sim, hein? Aí ter uma picape dessa híbrida, eu já começo a dizer que ela começa a ficar bem mais interessante, aí você consegue até eliminar aí algumas questões. E não tem opção híbrida, né? Hoje a gente não tem opção de picape híbrida, então seria aí um bom momento, né, da Ford começar a trazer para alavancar as vendas aí, melhorar, né? Alavancar eu acho que é um pouco de exagero, porque sempre vai ser uma picape de nicho, porque é importada, a gente tem muitas outras picapes no mercado, mas fica aí a dica de se você tiver interessado, achou ela cara, vamos ver como é que a Ford vai posicionar os preços da Maverick a partir do momento que ela tiver uma versão híbrida. Vai estar disponível no mercado brasileiro já no primeiro trimestre de 2023. A Maverick, como você já sabe, é um produto de sucesso nos Estados Unidos. Essa versão híbrida esgotou lá e a gente espera que seja o mesmo sucesso aqui. As primeiras unidades da Maverick Hybrid desembarcaram esta semana no Porto de Vitória, no Espírito Santo. Será a primeira picape híbrida do Brasil. Estas unidades serão usadas na preparação para o lançamento, ainda neste semestre. Na verdade, atrasou um pouco, mas em breve ela chega. A Maverick Hybrid é um dos 10 lançamentos programados pela Ford este ano. Ela faz parte do programa de eletrificação, que é um dos pilares do modelo de negócios da marca na região aqui da América do Sul e também no mundo. A principal novidade desta picape é o trem de força híbrido, com motor 2.5 a gasolina e um motor elétrico com autonomia de mais de 800 km. Lembrando que essa picape ela é uma híbrida convencional, não é plug-in. O que mais a gente sabe sobre ela? Bom, pelo que a gente já conversou com o pessoal da Ford, meio em off e tal, ela não será 4x4. Ela também não vai vir com o teto solar, como a gente estava esperando, que talvez um novo modelo tivesse. O câmbio dela vai ser um modelo CVT. E ela deve ter aí o interior e conteúdos mais despojados.
para custar um pouco menos que a Lariat FX4 que a gente mostrou aí para você nesse vídeo. Mas eu não acredito que a nova picape Maverick Hybrid custe menos de R$200 mil. Deve ficar mais ou menos nessa faixa de preço. Finalizando a nossa avaliação da versão Lariat FX4, a gente chega à conclusão que a Maverick é uma picape com uma pegada esportiva que agrada a quem precisa usar na terra, porque ela é 4x4, agrada para quem precisa rodar na cidade, porque ela não é grandalhona e ela é ligeira na estrada. E ainda tem espaço de caçamba e conforto de SUV. Olhando para a Toro, a Fiat tem mais peso, porque tem mais opções de versões, motor diesel, custa menos e um mercado mais robusto. Mas se você quiser se divertir, ter uma picape diferente e não se preocupar com o mercado, pode levar uma Maverick. E olha, uma picape que por sua ótima dirigibilidade, posição elevada de condução, acabamento caprichado e conteúdos agrada e muito ao público feminino. Não esqueçam de deixar o seu like, dizer o que vocês gostaram, que vocês gostaram desse carro, se vocês teriam uma Maverick, se vocês concordam com as minhas colocações aí de 5 motivos de não comprar e 5 motivos para comprar. Compartilha o vídeo, deixa seus comentários, se inscreva no canal e tudo mais, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!